Hoje eu tenho uma pergunta sincera para fazer para vocês, é uma dúvida sincera e que a resposta ela depende de uma reflexão, né? Você pensa na pergunta, a pergunta vai lhe fazer pensar no conteúdo bíblico de uma forma geral, para então chegar a uma conclusão. Não adianta ser precipitado baseado apenas nas crenças já estabelecidas, naquilo que você já tem como verdade. Ela precisa passar por uma reflexão mais séria e mais profunda das escrituras, do conhecimento bíblico que você já tem, da leitura bíblica que você já tem, para chegar a essa resposta ou a essa conclusão. E aqui eu não estou dizendo que tem uma resposta certa e uma resposta errada, eu só quero a reflexão aqui. É uma dúvida sincera que eu quero compartilhar com vocês. E para que essa pergunta seja bem formulada, a gente precisa ter uma base, um arcabouço que vai fundamentar a pergunta. Qual é a fundamentação da pergunta? Vamos para o Gênesis, lá no começo do Gênesis, no registro da criação, quando Deus finaliza no dia 6, ele diz o seguinte: o dia 7 eu vou santificar. Então, o dia 7 ele vai santificar e santificar. O significado mais comum de santo, de santificado, ou santificar é separar. Separar com algum propósito. E então diz que Deus descansou. Deus descansou da obra que criara no dia 7º e estabeleceu esse dia para a humanidade. Lembrando que não existe povo judeu aqui, o que existe é Adão e a partir de Adão a humanidade, que poderia ser com pecado ou sem pecado, e acabou que, por causa da desobediência de uma lei divina, foi um pecado. Mais na frente, passada a Revolução, com o caminhar da evolução da revelação bíblica no Velho Testamento, a gente chama de Velho Testamento, você vai ver a confirmação disso. A confirmação nas tábuas da lei, o quarto mandamento. Deus não usa a expressão separa o sétimo dia, eu vou estabelecer o sábado. Não. Ele diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado. É para lembrar de algo que já foi antes estabelecido e pode ser que tenha sido esquecido. Diz, olha, se houve esquecimento, agora lembra. É o sábado, dia de sábado, para o santificar, para o separar, para guardar esse dia. Tanto é que nós prezamos por 9 mandamentos. O 10º a gente pula porque diz que isso não é obrigatório. Mas essa não é a chave da questão que eu quero falar. Ao longo da história, os profetas também falaram a respeito dos sábados. Você vai ver na revelação bíblica, em outros livros, Deus sempre confirmando a questão do sábado. Tanto é que, quando se estabeleceu o serviço de sinagoga, provavelmente a partir de Esdras, a reunião nas sinagogas, o estudo das escrituras nas sinagogas se dava no dia de sábado. Quando Jesus veio, ele costumava ensinar a lei, ensinar as escrituras no dia de sábado. E ele era um rabino. Ele não tinha como ser um rabino sem se adequar às exigências do judaísmo, certo? Então ele ensinava no sábado, ele pregava no sábado, ele tinha o costume de ir à sinagoga nos sábados, e ele fazia algo que talvez a gente confunda, que fazer obras, milagres, não é, fazer um milagre não é um trabalho. Mas veja bem, não há nenhuma passagem no Novo Testamento onde Deus claramente revela a alguém ou fala para alguém que é o seguinte: gente, a partir de agora você não vai mais guardar o sábado, você vai guardar o domingo. Não existe. Por mais que você tente forçar uma interpretação para dizer que o Senhor Jesus ressuscitou no domingo, que os irmãos se reuniam no domingo, isso é inferência, isso não é ordenança. Não há uma ordenança divina para que isso tenha acontecido. E aí a minha pergunta é: se Deus estabeleceu audivelmente e claramente para os seus, primeiro para Adão, e depois para Moisés, eu estou até pulando ali os pais da fé, chegando logo em Moisés, nos 10 mandamentos, é reforçado nos profetas, é reforçado na própria figura de Cristo, cumprindo isso, se reunindo no sábado para estudar e ensinar a lei como um rabino. Não seria o caso de Deus ter revelado a remoção do sábado ou a substituição do sábado pelo domingo? Essa é a minha pergunta genuína. Se Deus afirmou claramente em tantas vezes
não seria necessário que ele entrasse em ação e revelasse a algum escritor dizendo, gente, vocês não vão mais guardar o sábado e vocês vão guardar agora o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. E tudo isso parte da compreensão de que Jesus realmente tenha ressuscitado no domingo, porque isso é uma questão controversa, baseada no calendário judaico e no calendário romano posterior. É muito provável que o dia da ressurreição nem tenha sido domingo, porque não teria condições de serem 3 dias e 3 noites. Jesus morrendo na sexta à tarde, passa o sábado ali e ressuscita na madrugada de domingo. Isso não dá 3 dias e 3 noites, e Jesus disse que seriam 3 dias e 3 noites, portanto, se não foi do jeito que ele disse, ele estaria mentindo. É muito mais provável que ele tenha morrido antes e que ele tenha passado 3 dias e ressuscitado no terceiro dia, ou no final do terceiro dia, que era o sábado. E isso foi mudado não pelos apóstolos, não pela igreja primitiva, não por Deus, mas por uma compreensão de outros que vieram bem depois. Essa é a minha pergunta, essa é a minha dúvida. Não seria necessário que Deus tivesse revogado? Tipo, olha, gente, o que eu falei no passado não é mais desse jeito. Agora vocês... E lembrando que o estabelecimento não foi para os judeus, o estabelecimento foi para a humanidade, lá na criação. Certo? Começa ali. É só no Moisés, como eu disse, ele só fala para lembrar, só porque é o seguinte, ó, você tem que voltar a fazer isso aqui caso não esteja fazendo. Então santifica o dia de sábado. Nem o teu animal vai trabalhar nesse dia. Eu sei que nós dissemos que isso é para os judeus apenas, que apenas os judeus precisam guardar, mas essa é a minha questão. E eu gostaria que você respondesse com o coração aberto e não com raiva ou xingando ninguém, porque ninguém... Até porque a forma como você vai comentar aqui embaixo demonstra o tipo de cristão que você é, tá bom? A forma como você vai comentar aqui embaixo determina o tipo de cristão que você é. Porque tem muitos cristãos que têm, assim, parece que escorre ódio pelos dedos também. Eles estão escrevendo com ódio, dizendo que o resumo da lei é o amor a Deus e ao próximo. Entende o que eu quero dizer? Cuidado com a sua ânsia de trazer uma resposta baseada numa passagem que você não está cumprindo também. Então comenta aqui embaixo sua opinião sincera. Até porque eu não sei se é uma questão de opinião, mas assim, faz a reflexão em cima do que eu falei e da pergunta e responde aqui embaixo o que você entende disso. Você acha que não precisava Deus ter dito não, não é mais o sábado, e do jeito que foi feito está certo, por inferência, porque supostamente Jesus ressuscitou no domingo e porque supostamente os irmãos se reuniam no primeiro dia para fazer culto, que na realidade a reunião do domingo era porque no sábado eles estavam guardando, né? Eles não estavam trabalhando, mas isso pode ser visto também em um outro dia. Comenta aqui embaixo como um cristão que resume a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente se vê no próximo vídeo. Se está gostando desse canal aqui, você já sabe, ó, se inscreve aqui embaixo, deixa o like. Ele está te ajudando de alguma forma? A minha intenção não é desconverter ninguém e nem legalizar ninguém, judaizar ninguém, porque eu não sou judeu. Eu só estou querendo entender se a verdade é a verdade que tem sido pregada ao longo de quase 2000 anos. E algumas dessas verdades, bem menos tempo, que são novidades que vieram depois, como por exemplo, só para deixar um gancho para um próximo vídeo, o arrebatamento com a ideia de que você vai morar no céu e não aqui na terra restaurada. A gente vê isso depois. Até o próximo vídeo.